o problema da água, a crise, Matoso, é mundial, né? Não é em Sete Lagoas. Há até muitas informações de que Sete Lagoas vive uma situação privilegiada em relação a outras cidades. A gente citou aqui Divinópolis, Pará de Minas, que estão no caos hídrico, né? A gente sabe do projeto que existe lá da água da estação do Rio das Velhas. Tem um prazo até 30 de junho para que a obra fique pronta. Qual é que é a situação de momento? O que você pode dizer aí para a população? E se essa água que vem do Rio das Velhas vai resolver o problema, pelo menos temporariamente, aí da falta d'água? Não vai resolver. Porque hoje toda as Sete Lagoas é abastecida com poços profundos. São mais de 100 poços que são colocados na rede. E isso, o que tem acontecido? Durante 24 horas, todos esses poços estão bombeando água para a rede. E não tem tempo de recarga desse lençol freático. Com essa crise que a gente tem de falta d'água, de chuva, não há muito, está havendo um rebaixamento desse lençol freático. Então, com a entrada do Rio das Velhas, hoje o consumo de Sete Lagoas está em torno de 900 litros por segundo. Os poços profundos hoje atendem por todo o Rio das Velhas, a captação vai ser de 500 litros por segundo, ou seja, metade da água vem do Rio das Velhas. Isso vai permitir que sejam desativados grande parte desses poços, só vão ficar aqueles melhores, e além disso, em vez de funcionar 24 horas, vão funcionar 18 horas, com tempo suficiente para recarga do lençol. Então vai dar um alívio muito grande. Matoso, eu até te fiz essa pergunta antes da gente iniciar o programa, porque se o problema da água é mundial, aqui no nosso, trazendo para a nossa realidade, em grande parte do Brasil, talvez tirando a região norte, a região sul, eu acho que o centro-oeste, o sudeste e o nordeste estão numa situação muito complicada. Essa água do Rio das Velhas, ela vai suportar a demanda? Porque também, se ela baixar num nível crítico, não vai adiantar. São uma série de medidas em paralelo que são feitas. Primeiro, a crise desperta uma série de soluções. Então essa foi uma primeira medida, né? Essa é a primeira medida, mas uma outra coisa, por exemplo, Sete Lagoas aprovou agora, junto ao Ministério do Meio Ambiente, um projeto produtor de água. O que significa isso? Todos aqueles produtores rurais que tiverem interesse de participar, eles serão remunerados por fazer essa preservação da água, adotar medidas conservacionistas. Por exemplo, se eles cercam a nascente e permitem que a vegetação se recomponha ali, ele vai receber por isso, ele vai ter um contrato que é pago por isso. Só para ter uma ideia, o município de Extrema, no sul de Minas, ele já vem implantando esse projeto há mais de 20 anos. Hoje, grande parte da pouca água que chega do sistema Cantareira de São Paulo vem de Extrema. É esse trabalho que tem permitido aumento de vazão, né, desses cursos de água e perpetuando esses córregos. O abastecimento do Rio das Velhas está previsto para começar em julho, para a gente poder começar a contar com isso? A data limite para encerramento desse projeto, estipulado pelo BNDES, é dia 30 de junho desse ano. Ah, sim. Agora tem a questão do tratamento do esgoto, que também faz parte desse processo aí, dessa engrenagem, né, Matoso? Esse é um outro projeto. É uma estação de tratamento de esgoto que vai ser licitada, provavelmente o edital já deve sair na semana que vem. Esse recurso foi conseguido pelo prefeito a fundo perdido lá em Brasília, 72 milhões de reais. E essa estação de tratamento de esgoto, ela vai tratar todo o esgoto de Sete Lagoas. Ok. Matoso, o Marcelo Ferreira, do bairro Brasília, ele disse que no bairro Brasília o racionamento de água já começou há bastante tempo, que lá só tem água de madrugada. E ele reclama do valor da conta d'água também, que subiu demais, Matoso. Houve algum aumento na conta? Não tem nenhuma correlação por enquanto, não tem nada disso. O único aumento que foi aquele regulamentar, né? Você corrige a inflação, etc. Mas fora isso, não. Agora, o que ele falou lá no bairro é o seguinte: hoje, para abastecer todas as Sete Lagoas, nessa época que há um déficit hídrico muito grande, tem que ser feito manobras. Não tem como você chegar com água 24 horas por dia na cidade inteira. Então é feito manobra. Algum reservatório que funciona e ele direcionado para um determinado bairro,
por exemplo, durante o dia, à noite ele é direcionado para outro. Então tem que ser feita essa manobra de tal forma que todo mundo é atendido. O que acontece muito, em muitos desses bairros, por incrível que pareça, tem muita gente que não tem caixa d'água, eles não têm reservação. Então eles só recebem água na medida que a água está sendo bombeada. Se tivesse uma caixa d'água de 500 litros, 1.000, seja lá o que for, provavelmente não ia ter problema de água. Porque tendo reservatório, não cai 24 horas por dia, mas cai com intermitência essa água todo dia em todos os bairros. É isso aí. A Cátia do bairro Dona Dora, não estamos mais agulhando desse córrego que passa bem no meio do bairro Dona Dora. É terrível, principalmente quando o sol está mais quente. O que pode ser feito? É um problema antigo, né, Matoso? O que pode ser feito não. O que está sendo feito é o seguinte, com a licitação dessa estação de tratamento de esgoto, todo esse esgoto vai ser direcionado para a estação de tratamento e vai tratar todo esse esgoto. Enquanto não tiver pronta essa estação de tratamento de esgoto, o que tem sido feito são algumas unidades menores, algumas ETs pequenas, inclusive boa parte delas vai ser desativada assim que a estação de tratamento de esgoto ficar pronta. Isso é uma obra que, sendo licitada, ela tem 18 meses para conclusão. Renato de Maná, do bairro Dante Lanza, ele diz que há problemas com a rede de esgoto do bairro, que o bairro é novo e ainda carece de melhor estrutura e que tem sempre algum esgoto escorrendo pelas ruas. O SAI tem como saber de todos esses detalhes, essas informações? Por exemplo, bairro Dante Lanza, um esgoto lá escorrendo, tem essa possibilidade, Matoso? O que acontece é o seguinte, todo esse loteamento, quando eles são aprovados, normalmente tem um compromisso do SAI de colocar tanto a parte de abastecimento de água quanto a parte de esgoto. Agora, tem muito loteamento antigo que teve muito, expandiu muito, às vezes fora até das normas, da legislação do município, e isso às vezes gera problema. Outra coisa é o seguinte, tem muito esgoto na cidade, por exemplo, toda a água que é colocada nas residências vira esgoto. Então o SAI, por exemplo, hoje são mais de 100 poços e que isso tudo aí é transformado em esgoto. Só que além desses poços do SAI, Sete Lagoas deve ter hoje em torno de 400 poços, entre poços com outorga, poços clandestinos, etc. Mas são poços que geram também esgoto e que não foi contabilizado, por exemplo, na época de fazer essas redes. E essas redes são muito antigas. Isso tudo está sendo, boa parte disso está sendo colocado nesse projeto da estação de tratamento de esgoto. A Carolina do Boa Vista, por exemplo, ela diz: Sete Lagoas corre o risco de ficar sem água potável nos próximos anos. Já foi até respondido. Além de economizar, o que mais podemos fazer para que o pior não aconteça, Matoso? Na sua concepção. Olha, são várias medidas, além daquelas que nós já falamos, e esse projeto produtor de águas eu acho que é um projeto muito interessante. É um projeto de longo prazo, tem que dar continuidade a ele, mas onde ele foi implantado até hoje, o resultado é muito positivo. Então, essa ideia já vem de outras cidades, de outros lugares onde já foi implantado? De outros países, claro. Ah, que bom. Isso aí são medidas conservacionistas, a Europa até porque nenhum outro prefeito tinha pensado nisso antes, né? Nenhuma administração tinha pensado num projeto tão audacioso e importante como esse que a gente está vendo aí e que a qualquer momento vai ficar pronto, né? Agora, felizmente, a crise não é só coisa ruim, né? Ela gera soluções. Verdade. Olha, eu tenho aqui uma pergunta que eu imagino que muita gente espera essa resposta. O Armando do bairro Canaã, ele diz até que não quis falar a empresa que ele trabalha numa empresa ali, não sei se é na Iveco, se é na Ambev, mas ele diz assim, olha, me impressiona o desperdício de água e a quantidade de água que é gasta pela empresa Ambev para a produção lá da cerveja, dos produtos da Ambev, e ele diz aqui que a Lagoa Grande praticamente secou. Se a prefeitura tem conhecimento disso, se o SAI tem conhecimento disso, se pode ser feito alguma coisa. Olha, e há muito boato com relação a isso. Com relação ao consumo de água da Ambev, isso aí ela que teria que responder, mas pelos dados que ela mostra, ela está numa situação muito favorável em termos de consumo de água por unidade de produto que é engarrafado. Agora, com relação à Lagoa Grande, é o seguinte, tem até um geólogo, até da própria Ambev, e que já fez vários testes desse aí. Segundo eles, não há e não tem nenhuma prova disso que há uma relação daquela Lagoa Grande com a Ambev.
foram furados vários poços entre os poços que a Ambev tem e a Lagoa Grande, e não havia nenhuma ligação entre um lençol e outro. Agora, a Lagoa Grande, eu não conheço o passado dela, mas uma represa, a hipótese mais provável é o seguinte: havia uma represa, não sei se no Ribeirão Paiol, uma represa que foi rompida há muitos anos. Essa represa rompeu. Quando essa represa rompeu, parece que houve uma diminuição do nível da Lagoa Grande. E tem um nascedouro dentro da Lagoa Grande. O que eles falam é o seguinte: que aquela pressão da represa, pressão da água na represa, quando ela estava cheia, ela equilibrava isso e não deixava com que baixasse o volume da Lagoa Grande. Mas são hipóteses que demandam um estudo muito mais aprofundado. Até hoje não há nenhum indício dos estudos que foram feitos que há uma ligação entre o manancial com a Lagoa Grande e aqueles poços da Ambev. Tem um reaproveitamento dessa água? Como é que é? Até onde eu sei, já como sugestão, seria interessante talvez trazer alguém da Ambev aqui, né, para explicar essa mecânica, né? Mas pelo que eu vi com eles, há um reaproveitamento, mas pode reaproveitar muito mais. Ah, sim. Aí é uma questão. Inclusive, há um estudo hoje entre Ambev e Iveco de reaproveitamento de parte dessa água que é descartada pela Ambev, que é tratada e que tem água de excelente qualidade. Certo. Hoje estamos aqui com o Marcos, né, que é do SAI, o Matoso, está com a gente aqui respondendo as perguntas e respondendo de uma forma surpreendente. Estou gostando muito de ver a desenvoltura e a forma tranquila, como ele tem conhecimento de todas as questões, né, Álvaro? Sem dúvida. Eu tenho até mais dois questionamentos aqui, Leila, que me parecem bastante interessantes no momento de falta d'água, de um clamor pela economia, né, que existe. A gente tem conhecimento, Matoso, que algumas cidades onde existem lá os postos de lavação de veículos e tudo mais, que há uma possibilidade dessa água ser reciclada. É possível fazer isso aqui? Funciona? É muito caro? Como é que poderia ser feito? Toda a água pode ser reaproveitada desde que ela seja tratada dependendo da destinação que ela tem. Por exemplo, para consumo humano, para consumo em restaurante, por exemplo, não pode ser. Mas para lavação, para pintura, para uma série de atividades, ela pode ser reaproveitada e deve ser reaproveitada. E isso é um lado que ainda tem que ser desenvolvido, muito desenvolvido. Hoje se reaproveita muito pouca água. Eu acredito que com essa crise, um dos aspectos que vai ser muito dinamizado vai ser exatamente essa parte de reaproveitamento. Fica parecendo que o problema da crise em Sete Lagoas é a culpa do SAI, né? Algumas pessoas tentam até associar uma coisa com a outra. O problema está, eu disse aqui, ó, tem uma pesquisa aí, tirando a região sul, que as represas estão mais ou menos com a mesma média, até um pouquinho além do que em 2014. E a região norte, né, óbvio, pelo volume d'água e de rios da bacia hidrográfica lá da região norte, quase que todo o restante do país, né, o Nordeste já sofre há anos, né, o agreste nordestino, a região Sudeste nem se fala. Vamos pegar São Paulo, né, Matoso? Eu até gostaria de ouvi-lo sobre essa situação lá da maior cidade do Brasil e da América Latina. Chove quase incessantemente lá desde janeiro e o Cantareira não passa de 12%, 13%. Me parece que lá vai haver um colapso realmente. Exatamente aquilo que a gente estava falando. Onde a água cai, o ideal é que ela seja infiltrada e abasteça o lençol freático, e esse lençol é que vai abastecer os rios e os mananciais que vão para a represa. Essa água que vai levada pela enxurrada, ela normalmente não tem o mesmo efeito que aquela água que cai, infiltra no solo e abastece o lençol freático. Agora, um ponto que você falou que eu gostaria de frisar é o seguinte: realmente tem muito município que está com problema d'água. Sete Lagoas teve bem pior em 2013 do que está hoje, mas Sete Lagoas, surpreendentemente, é um dos municípios que mais consome água. O consumo per capita de Sete Lagoas está em torno de 200 litros por habitante dia. E o que seria o ideal? O ideal seria o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que é de 109 litros por habitante dia, que é praticamente a metade do que Sete Lagoas consome. E a média do estado, para você ter uma ideia, é 157 litros por habitante dia.
E outra coisa, Sete Lagoas, de todos esses municípios que nós fizemos um diagnóstico, uma radiografia completa do SAI. E comparamos os dados do SAI de Sete Lagoas com mais 14 municípios, alguns atendidos pela Copasa e outros autarquias. E a gente vê que Sete Lagoas é que disponibiliza hoje o maior volume de água por economia. Mais que Divinópolis, Patos de Minas, Montes Claros, qualquer uma outra cidade, Sete Lagoas hoje é que disponibiliza por economia o maior volume de água. Então, a despeito de estar numa crise, o consumo é muito alto, é praticamente o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, e a disponibilidade de água que tem hoje é muito grande. Agora, isso foi muito do ano passado para cá, porque há muitos anos o SAI não fazia nenhum investimento em todo o sistema dela de captação e de distribuição de água. Quando nós assumimos que o que aconteceu, o que nós... Você assumiu quando, Matheus? Foi em julho de 2013, em plena crise de água. Nós estávamos naquela época nós tivemos que contratar mais de 30 caminhões-pipa, tinha caminhão-pipa sendo sequestrado. Era uma complicação, mas exatamente era fruto de uma negligência do SAI em investimentos que pudesse melhorar a performance de todo o sistema. Era só feita a manutenção corretiva, nenhuma manutenção preventiva era feita. Eram bombas mal dimensionadas, motores inadequados para aquelas bombas, e naquela época, em plena crise, teve que ser feito. Foram investidos mais de 3 milhões, aprofundando poços, abrindo outro e readequando esses motores, essas bombas, etc. E isso deu um acréscimo de mais de 20%, quase 30% na oferta de água em Sete Lagoas. Orlando, bairro Cidade de Deus, Matoso, pergunta se existe algum projeto para a perfuração de mais poços artesianos na região do bairro, lá do Cidade de Deus, Buganvília, aquela região ali. A expectativa nossa é que hoje a gente deve esperar entrar em operação esse sistema Rio das Velhas. Porque com a entrada em operação do sistema Rio das Velhas, o que nós vamos fazer, pelo contrário, é desativar alguns poços. Porque nós vamos ter praticamente a metade da demanda de Sete Lagoas sendo atendida da água. Então vai poder selecionar e dar tempo de recarga. Mas até onde me consta, não tem faltado água na Cidade de Deus, coisa que não aconteceu em 2013, no início de 2013. Sim. É muito problema de vocês. Você tem assim bairros ou regiões da cidade onde a coisa é mais complicada? Dá para listar alguma região que ali é realmente um gargalo, ali a gente tem uma dificuldade a mais para levar água até aquela região. Existe isso? Existem alguns bairros que têm tido mais problema. Por exemplo, o bairro do Carmo é um bairro complicado, o bairro JK era um bairro complicado. Agora, existem algumas regiões onde tem muita água. São as melhores poços que nós temos, é aquela região do Venceslau Brás e a região do CDI. O CDI tem um inconveniente, porque existe naquela água do subsolo do CDI ali, a presença de ferro e manganês. É uma presença natural, não é ninguém que jogou isso lá. Então é preciso ter um filtro, como nós temos lá, um filtro para filtrar esse ferro e manganês, que não tem nenhum problema em termos de contaminação. Não é prejudicial? Não é prejudicial, mas ela dá turbidez na água, o cheiro não fica bom, mas não é uma água própria para consumo do jeito que ela é bombeada. Então ela passa pelo filtro de ferro e manganês antes de ser jogada na rede. Sim. O Magal, eu não sei se é o Magal, eu tô achando que é o Magal aqui, ó, da Factor, cruzeirense, um abraço para ele. Ele está dizendo que tem uma chácara lá no condomínio Lagoa Nova. Esse condomínio Lagoa Nova é ali próximo à Iveco, atrás da Iveco. E ele reclama que o córrego que passa lá, que é o córrego dos Tropeiros, que é um córrego que corta várias chácaras lá do condomínio, que está muito poluído. E que na época, nem é da época do Matoso, ele disse que o SAI prometeu tratar esse esgoto, pois é uma região povoada. Esse córrego passa atrás do Quarto Gai e da Iveco, ele está dizendo aqui. E está com a coloração da água muito escura. Essa promessa para despoluir o córrego dos Tropeiros foi feita na administração passada, mas até hoje nada. Podemos esperar alguma providência do SAI ou vamos continuar com esse córrego contaminado aqui passando no fundo das nossas casas? Pergunta aí. O córrego Tropeiro é um dos mais poluídos aqui, uma das duas bacias que tem, uma delas é o Tropeiro, e exatamente como Sete Lagoas não trata a maior parte, esse é um dos córregos que é muito poluído.
que também a dissolução definitiva vem com a estação de tratamento de esgoto, que vai ser feita para tratar o esgoto de toda a cidade. Agora, existe um trabalho da Ambev eu não sei como é que está o andamento desse trabalho, de melhorar a qualidade dessa água, porque a Ambev ela faz no Jequitibá, não é no Tropeiro. Mas, resumindo, a situação definitiva só vem com a estação de tratamento de esgoto de toda a cidade. Então vamos esperar aí uns 2 anos, talvez? Ainda nessa administração, Matoso? Seria possível? Seria, porque tem um prazo de 18 meses para conclusão, início e conclusão da obra. Ela deve ser licitada agora na semana que vem. Então tudo indica que ainda vai. Esse córrego que passa ali no JK, vai passando ali aquela região ali do Alvorada ali. Ali tem esgoto residencial jogado ali? Tem, né? Deve ter, né? Provavelmente tem. Então é um negócio que realmente. As próprias chácaras, né? O Márcio Vicente está aqui, deu para a própria chácara, pô. Você passa no fundo da sua chácara, não, né, Márcio? O Márcio Vicente vai dar o depoimento. Como é que é, Vicente? Não, eu moro numa chácara, que inclusive não é minha, né? É um esporte de família. Lá nasce um córregozinho exatamente, que é afluente dos tropeiros. Nós fornecemos a água para o córrego dos tropeiros absolutamente limpa. Essa água, inclusive, a gente usa para tratar de uma horta. Agora, lamentável, os chacareiros ali daquela região, esses são os grandes poluidores também. Vários têm criações de porco, de galinha, de pequenos animais. Então, todos poluem. A verdade é essa. Não, então, é uma situação global, etc., que não é de hoje que vem acontecendo. Mas é simples. A hora que eles também cuidarem dos seus esgotos, a carga vai ser menor, né, para o tratamento geral. Gostaria de saber como estão as obras de captação das águas do Rio das Velhas na região de Funilândia. É o Expedito que pergunta no Skype. Como estão no momento? No momento, essas obras, eu diria, com bem mais de 80% concluídas. Agora está mais na fase, toda a parte de edificação já está pronta, está na fase de acabamento, e na parte de captação e de tratamento está na fase de montagem de equipamentos. Certo. Então tá nesse patamar aí, viu, Expedito, que se encontra esse projeto, né? E se Deus quiser, já que são praticamente 80% já da obra já em andamento, ela tem um prazo para terminar, que é dia 30 de junho. O Paulo Henrique, aqui da Rua Santa Catarina do Boa Vista, diz que apesar da crise e falta de água no bairro, a Lagoa da Boa Vista está bonita, cheia e bem cuidada, e que a administração está de parabéns. Graças a Deus, uma obra que deu certo, precisava de resolver, né? E é um grande orgulho, realmente, conseguir aquela revitalização que aconteceu ano passado. As nossas lagoas estão cheias, Matoso? Todas elas? Só complementando, revitalizados já foram a Lagoa da Catarina, a Lagoa da Boa Vista, a Lagoa do Centro também já teve uma boa melhoria nela. Sim. E a Lagoa do Cercadinho também está praticamente revitalizada. As lagoas, na época seca, tinha muita lagoa com nível muito baixo, né? Agora eu acho que boa parte delas já está retomando o nível normal. Você acha que nós podemos esperar chuva para esse mês de março ainda? Vocês têm alguma informação nesse sentido lá no SAI? A previsão que a gente tem é que março deve ser um mês bem chuvoso. Mas mesmo assim não é suficiente para compensar os meses secos que nós tivemos. Pelo menos parece que não há registro na história de uma estiagem tão intensa, né? Tão grande. É verdade. Nesses 2 últimos anos. A Cléria do bairro Montreal pergunta por que mesmo economizando, o preço das contas vem aumentando a cada mês. Como a conta do próximo mês chega para o morador antes mesmo do vencimento do mês corrente. A conta seguinte está chegando antes do vencimento da outra? Exatamente, é o que ela coloca aqui. Essa conta hoje ela é emitida na hora, né? Nós temos a máquina, o próprio leiturista, ele emite e entrega a conta na hora. Mas ela pode ser entregue, mas ela tem a data de vencimento lá na frente. Não acumula tudo. No dia que ele faz a leitura, ele já imprime? Ele já imprime já com vencimento para frente. Matoso, tem um outro assunto, já que a sua presença aqui ela é para responder perguntas e também para prestar esclarecimentos. Esse assunto também que circulou sobre uma empresa, uma terceirização
de parte dos serviços operacionais do SAI, como, por exemplo, ligação de água, ligação de esgoto, dentre outras várias atividades. Você entende que foi positiva essa terceirização? Como é que funcionou isso e você pretende dar sequência nisso também? Olha, você tem que analisar o contexto em que isso aconteceu. O SAI hoje, infelizmente, ele tem um número muito grande de funcionários, ele tem acima de 500 funcionários, mas infelizmente a produtividade do pessoal nosso é muito baixa. Nesse trabalho que nós fizemos e avaliamos a produtividade do nosso pessoal, só para você ter uma ideia, isso são indicadores que são universalmente aceitos. Eu tenho, por exemplo, o volume de água disponibilizado por economia. Se eu pegar aqui o índice de produtividade, número de empregados por cada 1000 ligações. Então nós comparamos isso com vários municípios, alguns da Copasa, outros não, etc. E o SAI, infelizmente, está muito aquém do que deveria ser em termos de produtividade. Por exemplo, Arcos tem 2,28 empregados por 1000 ligações. O SAI tem 8,26. E é muito acima de qualquer um dos municípios que nós olhamos, Montes Claros, Divinópolis. Divinópolis tem 3 por 1000 ligações, o SAI 8,26. Todos efetivos esses funcionários, ô Matoso, que você se refere, do SAI? Praticamente todos efetivos. Hoje nós estamos com o pessoal contratado só na área de atendimento ao público e na área do saque, que é uma área que nós estávamos tendo muita reclamação de ser do cliente ser maltratado pelo telefone. Então nós tivemos que fazer uma série de modificações. Então o que aconteceu? Embora tenha muito funcionário, mas com a produtividade muito baixa, quando nós assumimos, tinham mais de 2.000 ordens de serviços paradas sem atendimento. Algumas delas há muitos meses parada. Era pedido de ligação de água, ligação de esgoto, etc. Para treinar o nosso pessoal, para esperar o período aí de amadurecimento, tudo isso para resolver, era uma situação emergencial. Nós tínhamos que resolver isso de qualquer jeito. Aí a única forma que nós tivemos foi de contratar uma empresa para prestar esse tipo de serviço, para tentar colocar isso em ordem e dar o ritmo que a população esperava nessas demandas. Sim. Só para você ter uma ideia, eu tenho esse dado aqui, ó. Em 2013, quando eram nós que atingir essas ordens de serviço, entre essas ordens está incluído ligação de água, ligação de esgoto, desmembramento de rede, mudança de padrão, etc. Então, em 2013, que era exclusivamente o pessoal do SAI, nós atendemos 214 ordens de serviço. Em 2014, com essa empresa, nós atendemos 1.200. Então, pulou de 214 para 1.200. Tem um outro dado que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Por exemplo, cortes. A pessoa não paga a conta igual CEMIG, igual qualquer coisa, você não pagou, a luz é cortada. No caso da água, os cortes não eram feitos. E isso, então, a pessoa não tinha nenhum incentivo para pagar a conta, sabendo que não ia. A penalidade, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, em setembro de 2003 foram feitos em torno de 40 cortes. Aí, com a contratação desse serviço, em setembro do ano passado foram feitos 1.800. Eu acho que se a população está mal servida, você tem que fazer com que ela tenha pelo menos um mínimo de atendimento mais adequado, né, pelo que ela paga pelo serviço. E as pessoas continuando com a água amarelada chegando da região do Montreal. Basta passar o endereço dessa água que eu vou pedir para fazer a coleta lá. Específica na residência. Especificamente. Quando reclama, é bom que dê o endereço, imediatamente nós vamos mandar alguém lá da nossa equipe para poder verificar isso. E não precisa, eu vou até falar um negócio aqui. O pessoal não precisa ter medo de dar o endereço, não, gente. Não, gente, vai um funcionário lá para concluir, né? Não vai ter perseguição porque alguém às vezes reclamou. É um caso pontual, quando o caso é geral. Exatamente. O caso pontual vai e resolve. A gente quer resolver o problema, né? Claro, exatamente. Eu acho até que esse projeto, Leilo, o Café com o Prefeito, ele veio para fazer esse elo da população com o poder público, com as autarquias, sem onda e
sem esse disse-me-disse. Nós estamos aqui com as intenções. Então o pessoal pode ficar tranquilo. Bravo que é só o Márcio Vicente. Imparcial, né? Nós Falar do Córrego do Tropeiro aqui, né? quase que ele me joga lá fora, mas tudo bem. Córrego do Tropeiro, é duro. Mau cheiro do Córrego do Diogo, próximo a Itambé. Diz que é super importável, que ela mora ali naquela rua de trás ali, perto da fábrica de macarrão, né? Ela que não está aguentando mais. Isso o SAI tem como tomar alguma providência, Matoso? Logo que o prefeito sumiu, eu assumi a Secretaria do Meio Ambiente. E fiz uma visita pessoalmente, eu fui a Itambé, que era acusada de maior responsável pelo lançamento de dejetos ali naquele córrego, que causava um mau cheiro. E fiquei surpreendido com a estação de tratamento que eles têm de efluentes lá dentro, inclusive serve de modelo, está aberta para quem quiser visitar, e mostrando que a água que é lançada no córrego ali, ela, pelo menos na época que eu visitei, que foi no início de 2013, ela era uma água quase que potável, depois de passar pela estação de tratamento. E tem também a fábrica da Cedro Cachoeira, essa eu não visitei, mas naquela época me disse que controlava e melhorou muito o controle de lançamento de efluentes no córrego ali. Pode ser que o mau cheiro seja algum desequilíbrio, algum problema, mas eu acho que é um problema que deve ser levado à Secretaria do Meio Ambiente. Registrando aqui, viu, Leila? Semana que vem vamos passar para o prefeito. O Helder do Verde Vale está perguntando sobre questão de asfalto. Luiz Carlos do bairro Ondina? Ondina, onde fica esse bairro, Marcinho? Tem conhecimento? Bairro Cidade de Deus. Cidade de Deus? Tá. Tá perguntando aqui sobre a Avenida 3 da Cidade de Deus. Nós vamos passar isso tudo pro prefeito semana que vem. O Wesley do São Geraldo, ele tá reclamando aqui de umas carrapetas que ficam perto da rodoviária aí, que o negócio tá terrível, segundo ele. E que é um transporte clandestino. Bom, vamos passar isso tudo semana que vem pro prefeito. Falta uma semana para a entrevista do prefeito, já tá chegando notícia aí, Márcio Vicente. É o que eu tô te falando, o negócio não é brincadeira, não. Registrar aqui uma última pergunta da Maria Aparecida do bairro do Carmo, que na verdade já foi respondida. A falta d'água lá na região do Campo do Serrinha, no bairro do Carmo, o Matoso já falou a respeito. E o que mais que a gente tem para falar, Leila? Vamos fechar, né, Leila? Tá na hora. Vamos fechar, né? Já está na hora. Acho que nós conseguimos responder muita coisa, né? A participação do pessoal foi muito importante. E você deixar uma mensagem final, Matoso, para as pessoas sobre a questão aí do SAI, alguns problemas mais críticos, as pessoas podem ficar tranquilas, estão sendo resolvidos. Algumas coisas que a gente não comentou aqui, que de repente você gostaria de falar, pode ficar à vontade. Não, gostaria só, em função dessa notícia que foi veiculada, né, que com relação à qualidade da água, a população pode ficar absolutamente tranquila que todos os mecanismos de controle que a gente tem, eles são feitos, são auditados, e isso aí é definido por lei, nós temos que cumprir. E são vistoriados pelo Ministério Público Estadual, Federal, e tudo que tem que ser feito é cumprido à risca para poder, antes de colocar essa água na rede. Então, com relação a isso, a população pode ficar absolutamente tranquila. Ô Matoso, uma última mesmo, Leila. O Oswaldo, do bairro São João, ele pergunta aqui sobre os hidrômetros, se eles são conferidos pelo Inmetro antes da implantação, porque ele acha que cobra-se um valor que ele não está gastando. Pode ter entrada de ar, eu não sei como é que funciona isso. Corre esse risco? Existe essa possibilidade? Não, existe uma possibilidade dessa entrada de ar. Inclusive, existe um aparelho que chama ventosa, que coloca para poder eliminar essa entrada de ar. E toda vez que há uma interrupção no abastecimento, pode ser que haja ar na rede e que tenha realmente alguma interferência. Agora, outra coisa importante também, que já está dentro do nosso plano estratégico, é a substituição de praticamente todos os hidrômetros. Que o parque de hidrômetros de Sete Lagoas, ele é muito antigo. Da cidade toda? Da cidade toda. Eu tenho até os dados, mas não é o caso aqui, mas eu acredito que 70%, 80% dos hidrômetros já estão com a idade a ponto de precisando de substituição. Porque os hidrômetros têm um prazo. É uma preocupação que devia ser também, porque às vezes a gente não ouve num programa de rádio. Matoso, obrigado pela sua presença. Eu acho que foi uma entrevista super esclarecedora. Proveitosa, né? Muito. E nós vamos reproduzir essa entrevista na terça-feira, às 8h30 da manhã, na Rádio Santana FM, na Rádio FAC FM. No domingo tem sempre uma reprise às 11 horas da manhã aqui na Rádio Eldorado, na íntegra. Você pode, quem pegou a entrevista pelo meio, pode acompanhar na íntegra
domingo, sempre às 11 da manhã, nos jornais, terça-feira no Jornal Notícia, sábado no Jornal Hoje Cidade e no portal 7.com.br. Daqui a pouquinho nós já vamos ter o link com o áudio completo, a matéria transcrita também, ou seja, para todos os públicos, né? E sem contar na TV Sete Lagoas, quinta-feira, 9 da noite, nosso companheiro está aqui, filmando tudo aqui, sob a supervisão do competentíssimo Márcio Vicente, o Celso Martinelli está ali também. Tá aqui também, assessoria, né? de comunicação Assessoria, do site. Ou seja, eu acho que é um projeto muito bacana e a gente queria agradecer a sua presença. Volte sempre, viu, Matoso? Eu que agradeço pela oportunidade e estou sempre à disposição.